Oi, minha gente, tudo bem? Bem-vindos de novo a esse canal. E hoje eu estou de volta para dar continuidade aqui sobre meus 2 anos de au pair. E hoje eu vou falar sobre meu segundo ano como au pair aqui nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore. Na verdade, no estado de Maryland. Se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita aqui, ó, já no início desse vídeo, já se inscreve, aperta aí o botãozinho de se inscrever. E assista o vídeo até o final, está cheio de novidades esse vídeo, fotos, curiosidades. E aí, se você gostou do vídeo, você deixa o seu like e deixa o seu comentário também, tá bom? Então, dando continuidade aí, no ano de... recapitulando no meu ano aí de 2010, eu morei na cidade de Baltimore, aqui em Maryland. Primeiro ano de au pair acabou aí no dia, né? Acabou no mês de abril de 2011. Mas antes aí do seu ano de au pair acabar, tanto a agência quanto a família, né? Você tem que decidir aí se você vai ficar com a mesma família, se você vai renovar, se você vai voltar pro Brasil, enfim, o que você vai fazer da vida. E eu decidi que eu queria sim ficar mais um ano, né? Passar mais um ano, porque eu senti que eu não tinha experienciado tudo que eu queria fazer mais viagens, tinha mais coisas planejadas, então eu quis ficar assim o segundo ano, né, já tava na minha cabeça, na verdade, desde o primeiro ano que eu ia ficar o segundo ano, que eu ia renovar, mas eu não sabia como seria aí, né. A minha família ofereceu se eu queria ficar com eles por mais um ano, eu disse que sim, então fiz aí todo esse processo, né, de renovar. Acho que são papéis que você tem que assinar para renovar o seu visto. Eu fiz isso, então renovei aí mais um ano com a mesma família. Eu morava na cidade, eu não precisava dirigir, e a minha carteira de motorista internacional que eu trouxe aí do Brasil é válido só por um ano. Depois, se você for ficar um outro ano, você tem, né, que já ter tirado a sua carteira aqui nos Estados Unidos, a carteira de motorista. Então, eu tive que entrar aí no processo de tirar a minha carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Então, tive aí que tirar minha carteira mais ou menos um mês antes de se mudarem para essa casa nova. Eles compraram mais 2 carros, né? Então, eu ia dirigir aí um carro, o pai ia ter que começar a dirigir, porque na cidade ele caminhava, porque o trabalho dele ali era próximo. A única pessoa que dirigia mesmo era a minha host, né? A mãe. Então, ele só tinha um carro, então eles tiveram que comprar aí mais 2 carros para que eu tivesse um carro, né? Porque também é um dos requisitos aí do programa de au pair. Se você vai morar no subúrbio, não existe muito transporte público, então você precisa de um carro para você poder ir de um lugar para o outro. Aí não tinha como, né? Senão ia ficar presa na casa 24 horas por dia. Mas infelizmente eu não consegui tirar a minha carteira de motorista antes de me mudar, né? Então eu fiquei mais ou menos aí, eu acho que eu fiquei acho que uns 2, quase 3 meses, gente, sem poder ir para lugar nenhum mesmo, porque eu não podia dirigir. Mas no final deu certo, né? Não foi no tempo que eles queriam, nem no tempo que eu queria. Mas em julho de 2011 eu consegui aí a minha carteira, dirigir para tudo quanto é canto aí. Aí as crianças começaram a ir pra escolinha, né, por algumas horas, então eu dirigia as crianças pra escola, dirigia as crianças para um monte de atividades, eles iam, de vez em quando, levava eles pra piscina, enfim, várias atividades aí, né, que eu levava as crianças. Essa mudança minha aí da cidade, do centro da cidade, para o subúrbio, é difícil, por incrível que pareça, porque muitas meninas, quando elas chegam aqui nos Estados Unidos, elas têm, né, o que a gente chama aqui de homesick, né? Você fica com saudade da sua casa e da família, e você não consegue se dar com a família, com a cultura. Então, assim, é um processo, assim, no início, né, de quando elas chegam aqui, que é muito difícil. Muitas meninas passam por isso. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. De estar homesick, mas quando a família se mudou do centro da cidade para o subúrbio, eu passei por um momento muito difícil, porque eu estava longe de pessoas, né, principalmente nos primeiros meses aí que eu não podia dirigir. Eu não conhecia
ninguém, né? Todas as amigas que eu tinha ainda moravam ali em downtown, no centro da cidade, então não tinha como eu vê-las, né? Primeiro porque eu não podia dirigir, elas não dirigiam, então eu tava meio que isolada, eu me senti isolada da sociedade aí, gente. Então foi uma experiência aí bem difícil, né, nesse sentido, de eu começar a me sentir sozinha, como eu nunca tinha me sentido sozinha antes, nesse segundo ano. Como diz aquele ditado aí, depois da tempestade vem a bonança, né? As coisas começaram a melhorar aí, graças a Deus. Então, nossa, eu tive muitas viagens. Eu fui pra Las Vegas, Arizona, Grand Canyon. Eu fui pra Califórnia, então eu visitei aí São Francisco, visitei Los Angeles. Em agosto, eu fui pra Boston, Massachusetts. Em setembro, eu fiz a minha viagem pra Flórida, né? Fui aí pra Orlando para visitar os parques, da Disney, né? Que já era um sonho desde pequena. Eu acho todos os parques da Disney aí, visitei Epcot, Magic Kingdom, fui para Universal Studios, né, para os parques ali no Universal Studios. Eu fui inclusive para Nova York para celebrar o Ano Novo, que eles têm aquele Drop the Ball, né, bem ali no Times Square. Tava cheio, tava uma loucura, gente, cheio de gente, contagem regressiva do Ano Novo. E aí tem, tipo assim, uma bola que cai, assim, enfim, foi super legal aí também. Eu recomendo, sim, pra quem estiver pensando em fazer o au pair, eu recomendo. Mas a primeira dica aí é que você não venha, tipo, não venha sonhando achando que tudo vai ser flores. Não vai ser flores, porque a vida em si não é tudo flores, né? Nós passamos por dificuldades aí, então você tem que saber como lidar com essas dificuldades, como superar obstáculos. Então, que você venha preparada para que se alguma coisa der errado, que você tenha aí o seu plano B, né? Para você não se decepcionar. O seu planejamento aí do Brasil não chega aqui clueless, né? Sem saber nada. Vim assim no desespero. O programa do au pair, de novo, eu não sei se mudou nada, né? Desde aí de quando eu fiz o programa, que foi 11 anos atrás. Foi há muito tempo atrás. Mas no programa de au pair, a idade, né, a faixa etária aí é dos 18 anos até os 25 anos. Então eu mesma vim aqui assim na faixa, porque eu vim pra cá com 24, né, cheguei em abril com 24 e fiz 25 em julho já. Então já tava na idade faixa aí, né, pra você vir pra cá. Eu ainda tinha um tempo aí, né? Mas eu sei que não é todo mundo, isso não acontece pra todo mundo. Mas eu acredito que passado aí os 25 anos, eu acho que na Europa você ainda consegue ser au pair. Eu sei que nos Estados Unidos a faixa etária é dos 18 aos 25, pelo menos com a agência que eu vim, a Cultural Care. Então, eu sei que é difícil para muitas meninas que estão nessa faixa etária, quer vir correndo, né, para que dê tempo de vir por conta da idade. Mas se você resolveu ser au pair, né, ou que seja, que não precisa ser o intercâmbio de au pair, qualquer intercâmbio que você faça, o conselho que eu dou é que você venha com uma base de inglês, né? Mas como eu faço? Eu sempre estudei sozinha, gente. Antes mesmo, como eu falei, eu fiz esse curso de inglês quando eu estava no Brasil, onde eu conheci muitas meninas que também estavam no processo de au pair, mas eu já tinha uma base do inglês, porque eu estudava muito sozinha. Eu estudava com música, né? Fui aí da época do Backstreet Boys, né? NSYNC, Britney Spears, Spice Girls. Então eu estudava muito com música, eu ficava lá trancada no meu quarto traduzindo música à mão ali mesmo, né? Porque eu acho que eu nem tinha um computador, então eu tava lá com o meu dicionário fazendo tradução e
E eu escutava mesmo, às vezes eu não entendia nada que se falava, mas eu ficava escutando, né? Pra você poder aperfeiçoar a língua, é bom que você escute, né? Não tente falar sem você escutar como que é a pronúncia, nada disso. Então, enfim, o conselho que fica aí para vocês que estão pensando em vir como au pairs ou qualquer outro tipo de intercâmbio é que você venha de certa forma preparado. Como dizem, a gente nunca tá 100% preparado, mas venha assim com uma certa base, de inglês, tá? Essa aí é a minha recomendação. Mas como que eu faço? Hoje em dia, muito mais do que assim na época que eu vim, tem muitos aplicativos. Hoje em dia que o pessoal tá aí com smartphones, tem tantos aplicativos para você aprender inglês aí, então hoje em dia mais do que nunca, de certa forma, eu diria que tá mais fácil aí de você aprender o inglês, aprender sozinho. Eu conseguia entender muito, eu não tive problema entendendo o inglês, o meu problema mesmo, a minha dificuldade era na fala, e não é porque eu não conseguia falar, era porque eu tinha vergonha mesmo de falar. Mas enfim, se desenrolou aí, né, as coisas, e no final deu tudo certo. Eu durante os meus 2 primeiros anos, eu percebi como o meu inglês melhorou muito. Eu volto aí, nós teremos um terceiro vídeo aí. E nesse terceiro vídeo eu vou contar pra vocês como é que foi que eu resolvi ficar nos Estados Unidos depois desses meus 2 anos de au pair. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou aqui até o final, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. E um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!